Olá pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal Professor Nunes.jns. Hoje é domingo 28 de agosto de 2022 e vamos falar sobre cinema e literatura. Eu vou iniciar com esse vídeo uma sequência de vídeos sobre o documentarista, o cineasta Eduardo Coutinho. Ok? Hoje nós vamos dar uma geral sobre o pensamento, sobre a produção, o trabalho do Eduardo Coutinho e destacar um primeiro documentário que fez bastante sucesso, que até hoje é bastante conhecido, que é o documentário Cabra Marcado para Morrer. O Eduardo Coutinho, ele se tornou um dos grandes cineastas brasileiros, se não o principal cineasta brasileiro. O seu trabalho se destaca principalmente pela entrevista, a forma de trabalho que ele faz aí nos documentários, né? A entrevista é muito peculiar. Ele consegue trabalhar com as pessoas com muita qualidade, para não dizer várias outras coisas boas do cineasta Eduardo Coutinho. Não é somente abrindo parênteses sobre Eduardo Coutinho, né? Eduardo Coutinho, ele teve a vida interrompida de maneira trágica, né? Não vou aqui detalhar os detalhes, aí vocês podem pesquisar, né? Mas teve um final de vida aí de maneira muito trágica, muito, como podemos dizer, no mínimo triste, né? Porque me falta a palavra para dizer outras coisas. Mas é isso. Bom, o Eduardo Coutinho, ele é, para mim, o principal documentarista brasileiro. Foi o principal documentarista brasileiro. Aqui no documentário, desculpa, documentário não, no site assistebrasil.com, destaca 9 documentários indispensáveis de Eduardo Coutinho, né? E eu vou pegar a partir daí para falar sobre os documentários dele. Vou somente ler aqui essa primeira parte aqui, é uma entrevista concedida à estudante de comunicação social Marina Simões em 2011. Eduardo Coutinho dispensou o deslumbre por seu trabalho. Ele não queria se fazer de herói, tampouco aceitar o título de grande cineasta, documentarista e jornalista. O que queria mesmo era ser conhecido como um homem comum que gostava de ter uma câmera na mão e compreender as pessoas através de suas lentes. E é isso que ele fez muito bem, de fato. Em 2014, a vida de Eduardo Coutinho foi interrompida de maneira trágica e dolorosa, mas deixou um legado de sabedoria a gerações de cineastas, jornalistas e brasileiros, cidadãos brasileiros. E aí temos uma sequência aí dos principais dos documentários dele. Bom, a primeira vez que eu ouvi falar do Eduardo Coutinho foi quando eu fui assistir esse primeiro documentário dele que fez bastante sucesso, chamado Cabra Marcado para Morrer, que foi apresentado na primeira vez em 1984, sendo que esse documentário ele tinha sido pensado muito antes, em 1962, antes da ditadura militar. Quando veio a ditadura militar, esse documentário, que na verdade ele estava fazendo um tipo de um filme sobre a vida de um líder camponês que foi assassinado na Paraíba, em Sapé, na Paraíba, das Negras Camponesas, chamado João Pedro Teixeira. Então, esse documentário ele teve as gravações interrompidas em 1962, quando tinha iniciado. Aí, 17 anos depois, ele retornou esse documentário, ele retornou com esse documentário, 1984, lembrando que em 1984 estávamos ainda na ditadura militar, né? Em 1984, que em 85 foi que de fato acabou a ditadura
militar, não é? Mas já estava no período aí de extensão, ainda na época do governo o Geisel. O documentário de João Pedro Teixeira, esse Cabra Marcado para Morrer, fala do João Pedro Teixeira, e ele vai reencontrar a viúva do João Pedro Teixeira, a Elizabeth Teixeira, que vivia até então na clandestinidade. A partir desse documentário é que ela vai ficar bastante conhecida. E esse documentário é muito emocionante, assim, além de você ficar sabendo sobre os principais acontecimentos políticos no período da ditadura militar, mas principalmente sobre a repressão aos movimentos sociais e essa história do João Pedro Teixeira, da viúva João Pedro Teixeira. Então você fica sabendo também sobre a família da viúva Elizabeth Teixeira, que está espalhada por vários lugares, né? Paraíba, Rio de Janeiro e vários outros lugares, e o documentário consegue conversar com cada filho da Elizabeth Teixeira e também com a Elizabeth Teixeira. Então é um documentário muito bom, porque ele traz o espectador para conhecer um pouco da história brasileira que tinha sido, digamos assim, escondida, porque vai tratar da história de João Pedro Teixeira, um líder das ligas camponesas, que foi assassinado pelos latifúndios, né, pelos latifundiários da Paraíba. Então, vai ter cenas da época de 1962, quando tinha sido gravado essa história de João Pedro Teixeira. Inclusive vai encontrar, na verdade, na época ele pensava em fazer uma ficção sobre a história de João Pedro Teixeira, passa até a Elizabeth Teixeira contracenando os agricultores, né? E passa imagens, assim, fotos do João Pedro Teixeira, e aí depois vai desenrolando aí o rosário daquele contexto histórico e político, social dos anos de chumbo, e mostrando a dureza da vida dos trabalhadores do campo, ao mesmo tempo que a ganância, a exploração dos trabalhadores aí, por parte dos grandes fazendeiros, né, na Paraíba, que isso aí vai retratar também a história dos trabalhadores do campo de forma geral, de modo que esse documentário, ele, além também de favorecer o espectador assim a ficar por dentro da história que foi escondida, os depoimentos, as falas são extremamente assim emocionantes. O Eduardo Coutinho, ele tinha uma qualidade incrível de arrancar o máximo de verdade nos seus documentários, nas suas entrevistas, sem nenhuma pressão, com todo o respeito do mundo. Então ele vai utilizar de estratégias narrativas que, de maneira muito, muito simples, leve, e que agrada o espectador. Então este filme esse documentário Cabra Marcado para Morrer, ele fez muito sucesso assim que foi lançado em 1984, né? As salas de cinema lotaram, faziam fila para assistir esse filme. Então, veja só, você tem um título de um filme que era no mínimo estranho, né? Porque vai tratar Cabra Marcado para Morrer. Então aí, que história é essa? Que história é essa? Então, só pelo título de filme, você pode até pensar assim, nossa, eu não vou ver esse tipo de coisa não, porque vai falar sobre assassinato, alguma coisa desse tipo. E vai falar disso mesmo. Só que quando você
tem a oportunidade de assistir o documentário, aí a primeira cena que você vê, você já se apega ao filme e você não quer largar e você quer repetir, inclusive, assistir esse filme. De modo que eu recomendo você, se você não assistiu ainda, muito interessante, você que é jovem, que não sabe ainda ou sabe pouco sobre a história brasileira, sobre o período dos anos de chumbo, da ditadura militar, sobre a maldade que se provocou, sobre a resistência dos trabalhadores do campo, da cidade. Então, esse documentário é excelente para você ficar sabendo sobre essa realidade. Vou só citar aqui outros documentários que o Eduardo Coutinho ele fez e que são muito importantes. Por exemplo, tem Fio da Memória, em 1991, O Santo Forte, em 1999, Edifício Master, de 2002, O Fim e o Princípio, de 2005, Jogo de Cena, de 2007, Um Dia na Vida, de 2010, As Canções, de 2011 e Últimas Conversas, de 2015. Depois tem Eduardo Coutinho, 7 de outubro de 2013, uma entrevista com ele. Coutinho.doc, Apartamento 608, que é um documentário que vai retratar os bastidores do documentário Edifício Master. Aí tem Banquete Coutinho, de 2019, que trata desse cineasta muito importante, que muito contribuiu para o cinema brasileiro. Principalmente ele se tornou assim clássico no documentário de entrevistas, em documentário com a marca registrada das entrevistas aí. Portanto, mais uma vez, recomendo a você assistir a esse documentário Cabra Marcado para Morrer. A partir dos próximos vídeos, nessa parte de cinema e literatura, um bloco por semana aí de cinema e literatura, eu vou retomar, tá? Eu vou começar a falar de cada documentário dele. Hoje eu só fiz uma geral, tá? Então, Cabra Marcado para Morrer, 1984, eu vou traçar os principais aspectos dele, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, e aí vou falando sobre cada um, sobre o Fio da Memória, sobre o Edifício Master, sobre o Santo Forte, os principais documentários aí, e depois a gente fecha com os trabalhos que se tem, as teses, as dissertações sobre o Eduardo Coutinho, ok? Se você gostou desse vídeo, dê um like que é muito importante para que a plataforma YouTube recomende o nosso canal, os nossos vídeos. Nós estamos chegando a 3.000 inscritos, eu conto com você também para se inscrever, se você ainda não se inscreveu, ok? Eu conto com vocês para se inscrever e também comente, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, para os seus amigos e para as suas amigas. Nós temos sempre aqui vídeos sobre sociologia, política, cinema e literatura, atualidades e muito mais, ok? E logo, logo teremos novidades sobre vários assuntos aqui no nosso canal. Até mais!